Olá galera, tudo bem? Esse é mais um vídeo sobre pronúncia e nesse vídeo eu vou explicar como você diferenciar a pronúncia do M e do N no final das palavras em inglês. Então, confere aí! Em inglês, existem muitas palavras que terminam com a letra M ou com a letra N. E a pronúncia delas é diferente. Inclusive, existem várias palavras que a única diferença é o final do M ou do N. Então, se você pronunciar errado, você acaba falando outras palavras. Então, eu vou mostrar vários exemplos de palavras com final M e com final N e você vai ver como se pronunciam. Então, olha só. O primeiro exemplo é scream. Scream. Então, scream termina com M. Quando você pronuncia essa palavra, você deve fechar a boca. Então, você deve falar scream. Tá vendo? Scream. Então, você fecha para fazer o M. Então, scream significa gritar. Agora, você tem uma outra palavra muito parecida, só que terminada em M, que é a palavra screen. Screen. Que significa tela. A tela do seu computador é screen. Então, nesse caso, quando a palavra termina em N, você deve colocar a ponta da língua no céu da boca, próximo aos dentes superiores, que é essa posição que a gente faz o N. Então, quando você fala, fica screen. Em português acontece a mesma coisa. É que normalmente a gente não faz isso no final das palavras. Quando a gente tem palavras que terminam com M ou com N, a gente costuma usar um som nasal. Mas em inglês, eles sempre vão pronunciar o M e o N em qualquer posição da mesma forma. Então, por exemplo, quando você fala em português, Maria, tá vendo? Você fecha a boca para falar o M. Maria. Essa mesma posição que você faz no começo de uma palavra em português, você vai fazer quando você encontrar palavras que terminam com M em inglês, como essa, scream. A letra N é a mesma coisa. Se você falar, por exemplo, navio em português, você vai perceber onde você coloca a língua. Navio. Então, o N, você coloca a língua no céu da boca, próximo aos dentes superiores. Na. Então, essa é a mesma posição que você vai fazer em inglês quando o N aparecer no começo, no meio ou no final das palavras. Então, no final, que não é muito comum em português, você vai fazer a mesma coisa. Então, por exemplo, essa palavra screen, você coloca a língua na mesma posição que você coloca quando você fala navio. Então, vamos ver outros exemplos. Eu vou deixar a tradução dessas palavras na descrição do vídeo. Então, olha só, a primeira é them, them. E a outra é then, then. Can, can, can. Man, 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 man. Gum, gum, gun, gun. Seam, seam, seen. Seen. Existem muitas palavras em inglês que terminam com M ou N seguidos da letra E. Mas em inglês, as palavras que terminam com E, esse E não é pronunciado. Então vai ficar valendo o último som, que é o do M ou do N. Então olha só alguns exemplos. Time, você faz o som do M. Essa letra E, ela não existe na pronúncia, então o último som é o som do M. Toma cuidado para você não falar time. Você não colocar um I onde não existe. Então esse E, o E final das palavras em inglês não é pronunciado. Então você pronuncia sempre o último som antes do E. Então nesse caso, time. Time é uma palavra de uma sílaba, tá? E não duas. Você não pode falar time. Olha um exemplo com N. Cone. Cone. Então cone termina em E, mas esse E não é pronunciado. Então o último som é o N. Então você deve falar cone. Também é uma palavra de uma sílaba. Não fale cone. Então esse E você não deve falar como I. Olha outros exemplos. Home, home. Phone, phone. Come, come. Alone, alone. Some, some. Stone, stone. Same, same. Insane, insane. E a gente tem ainda algumas palavras que terminam com GN. E esse G é mudo. Então você fala só o N. Olha só. Foreign. Foreign. Tá vendo? Esse G você não pronuncia. Sign. Sign. Mesma coisa, você só pronuncia o N final. Design,
design, campaign, campaign. Tá? Então, nessas palavras com GN, só pronuncie o N final. Então é isso, pessoal. Se você gostou, dá um joinha aí pra gente, deixe seu comentário, sua dúvida e se inscreva no canal para você receber outros vídeos como esse. So, see you next class. Bye bye.